desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja a promessa do perdão do meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo, com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente, os anjos virão te guardar, e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender, pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado. Eu cumprimento a todos os irmãos
com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando que a paz e a bênção do nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, bem como a bênção de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja sobre todos nós nesta manhã. E que a proteção, o amparo, a bênção do nosso santo irmão Aldo e da nossa santa e querida avó Rosa também esteja sobre nós, para que nós possamos, fazer uma reunião que verdadeiramente agrade o nosso Pai Celestial. Com muito amor em nosso coração, nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. Por que nós precisamos iniciar orando? E a oração não pode ser só do pastor. A oração não pode ser só do pastor. Porque a responsabilidade toda de uma reunião não cabe só ao pastor. A maior parte é dele. Eu posso dizer que 50% do sucesso da reunião está na responsabilidade do pastor. Mas os outros 50% na responsabilidade de todos os que estão presentes. Se não existir fé, adianta Deus dar uma boa mensagem para o pastor, se o povo não está nem aí? Os obreiros, os membros da igreja. Por isso a oração inicial tem que ser de todos nós. Alguém diz, mas é só o pastor que ora em voz alta? Sim. Se você acompanha a oração do pastor, se você durante a oração dele clama para a Santa Avó ajudar o pastor a dar uma boa mensagem, ajudar o coro a cantar uns hinos que alimente a sua fé, que ajude você a ter sabedoria para entender a mensagem que será proferida. Se você participar de fato da reunião. Entendam, meus irmãos, que assistir é diferente de participar. A pessoa assiste quando ela conversa no meio da reunião, quando ela responde mensagem do WhatsApp, quando ela fica distraída. Aí ela assiste, porque ela pega os pedacinhos. Agora, quando ela participa, ela está inteiramente na igreja. Inteiramente. O seu espírito está voltado para a reunião, para a mensagem, para os cânticos. Meditam na letra dos hinos que cantam, dos hinos que o coral canta. Meditam na letra. Então é preciso que nós façamos uma coisa que o irmão Aldo disse, eu ouvi ele dizer várias vezes, e hoje eu vou ler uma mensagem dele no boletim desta semana. Eu tenho tanto para dar, mas não me pedem. Porque as pessoas estão esquecendo de orar. A começar com o cumprimento. Por que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor? Porque nós desejamos transmitir a paz de Deus que está no nosso coração para o coração do nosso irmão. Em vez de bom dia, desejamos a paz de Deus para a vida dele. E um pouco antes do irmão Aldo ir para o céu, ele falou isso, que muitos apostólicos estavam deixando de se cumprimentar com a paz do Senhor, e que ele não estava contente com aquilo. Bom dia a gente dá para uma pessoa que apenas é nosso conhecido, mas aquele que é nosso irmão, que tem a mesma fé, que vive uma vida semelhante à nossa, nós temos que desejar a paz. Por isso que eu inicio sempre a minha reunião desejando a paz
de nosso Senhor Jesus, que é a paz que Ele veio trazer com o seu nascimento, na primeira vez e na segunda vez, quando Ele veio para se revelar a Santa Vó Rosa. Ele veio para trazer a paz ao mundo. Então nós precisamos viver nesta paz, para nós podermos ser o que Jesus pediu que nós fôssemos, a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que agora nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, para cumprir na nossa reunião hoje, agora, o que disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Nós viemos aqui, eu creio, que todos nós viemos aqui buscar o quê? A salvação da nossa alma, a compreensão dos mistérios dos céus, a vida, que é uma virtude do Espírito Santo de Deus que precisa existir em nós. Então, nós temos que buscar esta graça, através da nossa oração, do nosso comportamento, do nosso esforço. Vamos então desta forma, todos juntos, em pé, orarmos para iniciarmos a nossa reunião. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido do céu, e pelo presente que o Senhor nos deu hoje, a vida, a força para estarmos na igreja, a esperança de termos um dia abençoado pelo Senhor. A nossa adoração, o nosso amor, a nossa gratidão também, pelos santos que o Senhor deu a todos nós. Estes santos gloriosos, o teu Filho amado Jesus, nosso Salvador, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos poderosíssimos que comandam os exércitos celestiais, para nos amparar, nos guardar aqui na terra, a fim de que sejamos vencedores. A nossa gratidão por tudo isso e também a nossa gratidão a Jesus, a Maria Santíssima, que muito lutaram para que Jesus pudesse voltar a esta terra. E por isso Maria Santíssima sempre guardou a Santa Vó Rosa, que sempre procurou se espelhar na nossa Mãe Celestial e foi sincera na sua fé, até que Jesus pôde retornar e se revelar a ela. Santa Vó, a Senhora também, a nossa gratidão, por ter servido de templo santo de Jesus, para que Ele pudesse novamente se revelar à humanidade nesta terra. Graças à Senhora, nós pudemos conhecer a Jesus e também termos ao nosso lado este santo pastor que cuida de nós dia e noite. Todo o tempo está atento às nossas dificuldades e muitas vezes, antes de pedirmos, Ele está procurando nos ajudar, na esperança de que nós sintamos a necessidade de clamar, para que Ele possa agir de pronto, para nos ajudar, nos abençoar. O Santo Irmão Aldo, a quem também adoramos, por tudo quanto do céu temos recebido, pelo governo de todos os anos que o Senhor governou esta igreja aqui na terra. E eu sei que ainda hoje do céu, o Senhor procura nos governar. É claro que dependendo do mérito de cada um de nós. Por isso nós te amamos e temos a certeza
que muito o Senhor tem para fazer por nós, para que a nossa igreja seja vitoriosa. Por isso a nossa adoração ao Senhor, santo e querido irmão Aldo. E agora suplicamos ao Senhor, a Santa Vó Rosa, que derrame sobre nós a unção do Divino Espírito, para que o nosso trabalho seja o mais perfeito possível, agradável ao nosso Deus, que honre e glorifique a todo o poder celestial. E assim nós possamos receber o alimento do céu, que vem da parte de Deus e que nos é trazido pela Senhora Santa Vó e pelo Santo Irmão Aldo. Abençoa todas as demais reuniões da tua igreja, que estão sendo iniciadas agora, algumas que já estão no seu término, outras que irão começar logo mais, e aquelas que serão realizadas à noite. Que todas as reuniões tenham a tua graça, para que, unidos espiritualmente, embora longe materialmente, nós possamos, todo o povo apostólico, glorificar e adorar a todo o reino celestial e receber toda a bênção e a vida que vem do céu para nós. E pela certeza, Santa Vó, que a Senhora está conosco e vai abençoar a nossa igreja neste dia, junto com o Santo Irmão Aldo, com nossa Mãe Virgem Maria, a nossa gratidão. E em teu nome declaro iniciado este culto de adoração aos céus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Amém. Podem todos se sentar. Vamos todos juntos continuar a louvar a Deus, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Vamos inicialmente cantar o hino de número 26 do nosso inário, que tem como título Poder Celestial. A doutrina desta igreja é perfeita de um alcance sem igual. Quando os anjos do Senhor se manifestam, destruindo o mal feito e todo o mal. O pecado não resiste ao combate, como os anjos do poder celestial. Vamos cantar agora o hino de número 28 do nosso inário. Jesus está presente entre nós, é o seu título. Jesus está presente entre nós. É grande a sua glória e seu poder. Os anjos do Senhor estão conosco, para dar saúde e paz aos que puderem crer. Cristo vivo está presente, com a Santa Vó Rosa nos guiar.
Cantemos ainda o hino de número 31. Fonte da vida é o seu título. Jesus Cristo é a fonte da vida, a fonte da vida perfeita, que jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Pode beber desta fonte, fonte da água da vida, crendo na Santa Rosa e seu santo sucessor, vivendo santamente em temor, terá em si mesmo as virtudes desta vida. E agora, irmãos, continuando esta parte de louvor, nós vamos ouvir o programa que o coral preparou para nós para esta manhã. Vamos inicialmente ouvir o coral cantar o hino intitulado Santas de Grande Alegria, número 178.
Ouviremos agora o hino intitulado Razão da Minha Vida, que será apresentado por um solo. Uma vida tão santa.
Vamos agora meditar um pouco na missão que temos de manter a obra da nossa igreja. Eu vou ler a mensagem que está no boletim e, à medida que for sendo necessário, eu vou detalhando alguma coisa. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinou seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. O que é colocar a confiança na riqueza? Não é que ele esteja falando de pessoas que querem ficar milionários, mas é nos bens materiais, naquilo que a pessoa pode conseguir materialmente falando. E ele diz para nós não colocarmos a nossa confiança nisto, mas confiarmos em Deus. Irmãos, eu pergunto, o que uma pessoa leva no caixão quando morre? Só a roupa do corpo que puseram nela, porque nem isso ela escolhe mais. Até a aliança de casamento fica com o viúvo. Vai embora só, sem nada, só com a roupa do corpo. Alguém leva alguma coisa no caixão? Então, a riqueza material é instável. Hoje a pessoa tem tudo, amanhã pode não ter nada. Mas a bênção de Deus, se a pessoa merecer, ela tem pela vida toda. O amparo celeste ela tem também. Por isso que foi dado por São Paulo este conselho. E diz mais: mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Deus procura dar para nós o que Ele tem de melhor. Prova disso é Jesus. Jesus era o filho primogênito de Deus. E Ele mandou Jesus a esta terra. Então Ele não deu para nós qualquer coisa. Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho, para vir a esta terra e morrer por nós. E continua dando para nós o melhor que Jesus pôde construir nos dias atuais. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Ele deu para nós. Deu para eles a incumbência de cuidar do pedaço do reino do céu que ainda está morando nesta terra. Não é isso? Irmãos, e os milagres são tão extraordinários. Coisas que ultimamente nem a medicina pode contestar. Nem os médicos não podem contestar de que a pessoa recebeu um milagre. E eu digo para os irmãos que nós temos e prova de que a graça de Deus é abundante, foi o milagre que Deus fez na vida de um irmão nosso. Ele adoeceu, precisou procurar um médico. O médico atestou que ele estava com câncer nos rins. Fez os exames necessários e constatou câncer de rim. Aí mandou ele fazer quimioterapia para murchar um pouco o tumor, para operar e tirar o mínimo que ele pudesse do órgão. Quando abriu, quando o médico foi fazer a cirurgia, não tinha jeito. Um dos rins estava inteiramente comprometido. Teve que ser extraído. E
Depois da cirurgia, ele continuou fazendo tratamento no Hospital do Câncer de Jaú. E lá, o médico, num dos retornos, fez uma tomografia e constatou um tumor no outro rim. E agora? Uma pessoa não vive sem rim nenhum. Deram mais quimioterapia, radioterapia e abriram para ver o que eles podiam fazer. E aí tiveram que tirar 1/3 do outro rim. Eles fizeram o máximo para limpar e tirar só o pedaço mesmo que estava afetado para ele não ficar sem rim. E sabe o que aconteceu? Ele sarou. E há pouco tempo, a chefe da equipe médica do Hospital de Jaú o chamou e disse para ele: o seu caso não tem explicação para nós. A sua vida é um milagre. Porque o Senhor vive com 2/3 de um único rim e não precisa de hemodiálise. E ainda trabalha e viaja para pregar para a igreja. A graça de Deus para este irmão não foi abundante? Há pouco tempo eu fui pregar na cidade que ele mora e conversei com ele. E ele me mostrou o corte dos dois lados, que pegava desde aqui de cima até embaixo. Dos dois lados. O lado que tirou 1/3 do rim só, eles tiveram que abrir mais para poder com cuidado analisar o que precisava tirar. E hoje ele é sustentado pela graça do céu. Ele só tem 2/3 de um rim. Quer dizer, de 3 partes do rim ele tirou uma. E não precisa de fazer hemodiálise. Os exames dão todos normais. E ele ainda trabalha, viaja para pregar. É um milagre. E o médico teve que chamar e dizer para ele: o senhor vive por um milagre. Para nós da medicina, não tem explicação o seu caso. Como é que o senhor vive só com 2/3 de um rim? Está aí. O que o amado apóstolo São Paulo diz: que a graça de Deus é abundante para a nossa satisfação. E quando nós conhecemos isso, serve de benefício para a nossa fé também. Porque nós podemos ver quanto Deus pode fazer por cada um de nós. Então a graça de Deus é abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, e que procurem acumular para si tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Sejam generosos em dar e prontos em repartir a graça que nós ganhamos do céu, a proteção, querendo ajudar o nosso próximo também a alcançar o que nós alcançamos. E então vamos acumular para nós tesouros sólidos, quer dizer, coisas garantidas, que têm um fundamento ótimo para o nosso futuro, para que nós possamos alcançar a verdadeira vida, que é a vida a unção do Espírito de Deus, que vivifica o nosso espírito, que nos dá o direito de um dia irmos morar lá em cima. E continua dizendo então o nosso boletim: assim é que devemos ser todos os apostólicos,
generosos, ricos em obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a nossa igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e de caridade. Então, nós devemos amar a nossa igreja. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e do seu grande poder. Realiza a mais perfeita obra de caridade ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. A nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade que cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que nossa igreja realiza. Daí lhes fazermos a mesma recomendação do apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouros firmes de fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida, que nos é trazida e oferecida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus Pai e Jesus deram à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a sua Santa Igreja, que é a de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação, felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender estes apelos que fazemos por nossa igreja, porque fazemos em nome de Deus e dos seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas, mas só podem fazê-los se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da igreja. Façam seus dízimos, suas ofertas especiais e continuem fazendo o melhor para a igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que neste momento difícil de instabilidade mundial estão fazendo suas ofertas e garantindo assim a estabilidade e continuidade da obra da nossa igreja. Continuem fazendo suas ofertas e dízimos. Vamos em oração sempre suplicar a Deus, aos nossos santos, pela misericórdia de nos prover de toda a graça e proteção e amparo. Recebam nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de seu Filho amado Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, nosso Santo Irmão Aldo. Aí está, irmãos, o apelo do nosso conselho, e eu expliquei o que é repartir, o que é ajudar. Ajudar não é só dar, vamos dizer, uma oferta financeira, mas é também ajudar com o nosso trabalho, com a nossa presença,
com a nossa dedicação a tudo que a nossa igreja precisa fazer para cumprir a sua missão. Eu vou orar consagrando as ofertas, certo que os irmãos vão ajudar a nossa igreja. Santa e querida Vó Rosa, fiz um apelo aos teus filhos para que eles saibam repartir o bem que a Senhora faz para todos nós, o quanto a Senhora nos ajuda, a prosperidade que tem dado a todos nós que fazemos parte desta igreja apostólica. Santa Vó, recebe as nossas contribuições para o sustento da obra da nossa igreja, para que muitas outras almas possam ser salvas. Recebe no céu aquilo que iremos dar nesta manhã e apresente diante do nosso Deus as nossas contribuições, para que o nosso Pai seja glorificado através daquilo que fazemos aqui na terra. E pela certeza que a Senhora aceitou no céu as nossas ofertas, está apresentando diante do nosso Deus a nossa gratidão. E em teu nome, em nome do Santo Irmão Aldo, eu declaro, pois, consagrado a Deus as ofertas desta manhã. Amém. Agora as nossas irmãs vão recolher as ofertas. E eu vou ler um aviso. Semana Santa. Nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou a celebrarmos e respeitarmos a Semana Santa, pois como filhos de Deus, adoramos o Filho amado e bendito do Pai nosso Senhor. Que deu a sua vida em sacrifício por nós, sofrendo a morte da cruz e ressuscitando glorioso, provando ser o Cristo Redentor e Salvador. Na sede teremos reuniões na quinta-feira 28, na sexta 29, no sábado 30 e domingo 31. Todas as congregações, exceto as da Grande São Paulo, estão autorizadas a realizar o sacramento de Santa Comunhão no domingo de Páscoa. E se desejarem fazer uma reunião extra no dia 29, podem, só devem avisar o setor de escala para que seja providenciado o pastor oficiante. Vamos agora ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Honra a Maria Santíssima, número 85. Então é pela orquestra, é a música do hino.
Para concluir a apresentação do coral nesta manhã, vamos ouvir o hino intitulado A Recompensa Celeste, número 142.
Agora eu vou ler para todos uma recomendação do irmão Aldo e depois vou ler a mensagem que eu vou detalhar para todos os irmãos. Recomendação do Santo Irmão Aldo aos coristas, regentes e músicos. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada no boletim de 2006. A maioria dos problemas que têm surgido na igreja procede do trabalho do coral. Mas qual a principal causa do atrito e divergências? Porque não existe o verdadeiro amor e união. Falta amizade sincera, que leva a boa convivência, a submissão, a compreensão e a tolerância e a paciência. Como não existem estas virtudes em alguns irmãos, logo aparecem as desavenças, os atritos, os desentendimentos, a confusão, a inveja, o orgulho, e daí surgir a inimizade. Outra coisa que traz graves problemas é a teimosia em querer fazer um trabalho que sua pessoa se apareça diante dos outros. Como não tiveram paciência para esperar a sua oportunidade, criam os maiores problemas, gerando confusões e inimizades, tornando o ambiente do coral muito triste e problemático. Eu, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, queremos união, dedicação e amizade no trabalho do coral. Uma amizade sincera, com muito boa vontade, em cooperar um com o outro, sem orgulho, sem inveja, sem brigas, sem desavenças e sem injustiças. Sejam verdadeiros irmãos, amigos, companheiros de ministério, muito fiéis e dedicados e unidos por laços fraternais, para poderem receber toda a inspiração dos céus, com a minha bênção e a bênção da Santa Vó Rosa de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, para que a sua vida seja feliz e o seu ministério no coral muito próspero e eficiente. Irmãos, muitas vezes acontece, uma pessoa que tem mais facilidade se acha o dono de tudo. Isso muitas vezes também acontece com os obreiros. Os obreiros que têm mais facilidade, às vezes, também querem se sobrepor aos outros. E aí, quando falta união, é um reino dividido. E o reino dividido não subsiste. Mas o que eu quero detalhar mais nesta noite, nesta manhã, aliás, nesta tarde, porque já passou do meio-dia, né? 1h, então já estamos no período da tarde. Eu quero falar muito hoje, porque também se faz necessário para que os irmãos tenham bastante fé sobre a glória. É um boletim que o irmão Aldo escreveu em 2009. A glória de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. Neste boletim ele mostrou a glória destes santos, dizendo o seguinte: a glória de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, é de um esplendor inigualável. Quer dizer, não existe igual, nem na terra e nem no céu. A glória que Deus deu a estes santos. Por isso deu a eles a honra de comandar os exércitos celestes. Porque o que significa glória? Glória é uma distinção, uma honra que Deus dá a algumas pessoas que têm missão especial na terra, de alcançar e conquistar todo o seu poder. A glória de Deus nada mais é do que a manifestação do seu poder
para operar sinais e maravilhas. E os irmãos sabem que não são todas as pessoas que ganham este galardão. Precisa merecer uma distinção especial no céu. Precisam ter muitas virtudes, como diz aqui, eles receberam o galardão precioso no concerto angelical pela sua fidelidade. Jesus foi fiel a Deus. Quando ele estava lá no monte de Getsemane e sabia que ia ser preso, que ia ser crucificado, ele sabia que isso ia acontecer, porque o seu sofrimento era tanto que o seu suor era sangue. Ele já suava sangue, já vertia, já derramava o seu sangue por nós. E naquele momento ele orou e disse: Pai, se podes, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olhem a humildade de Jesus, o sofrimento, a amargura que ele estava enfrentando. E sabendo que ainda ia piorar, ele pediu se pudesse passar aquele. Mas ele se entregou tudo na vontade de Deus. E disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus foi fiel e humilde também. E o mesmo foi a Santa Avó Rosa. Irmãos, eu vi, não estou contando de algo que me disseram, eu vi, quando Jesus pediu e exigiu que a Santa Avó Rosa fizesse uma coisa, ela chorou e disse para nós, que estávamos na casa dela naquele dia: o que vocês vão pensar de mim? Porque Jesus exigiu que ela se casasse pela terceira vez, porque ela estava viúva. Só que ele não disse por quê. Depois que tudo aconteceu, quando tentaram interditar a Santa Avó, por causa da idade, para impedir a igreja de usar o nome dela, pessoas más que tentaram fazer isso, não puderam, porque ela nem usava mais o nome daquela família. E por isso nós ganhamos a vitória. E a Santa Avó não sabia porque Jesus não tinha dito para ela, mas exigiu que ela fizesse. E ela precisou fazer e ela fez. Foi um sofrimento grande, mas foi por amor a nós. Ela sabia que aquilo que Jesus pedia para ela era para benefício da obra da igreja. Então ela se sujeitou a tudo. Durante os 16 anos do seu ministério, a Santa Avó não negou nada para Jesus. E Maria Santíssima fez a mesma coisa. Ela podia ter dito para o anjo: eu não quero ser a mãe do Salvador, porque Deus não obrigou. Mas qual foi a resposta? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria Santíssima, quando disse isso, ela sabia tudo o que ia enfrentar, porque ela sabia que engravidar sem se unir ao seu marido era uma mancha imperdoável perante a sociedade daquele tempo. Ela sabia que uma mulher não podia ocupar postos de destaque na época em que ela viveu, socialmente falando.
ela precisou ter coragem para enfrentar toda a sociedade da sua época. Mas ela confiou em Deus e pensou: se Ele está pedindo para mim, Ele vai me ajudar a vencer. Então ela demonstrou naquele ato a confiança. Por isso, e ela foi fiel durante o tempo todo. Ela criou Jesus com todo amor e carinho. Ela o educou, ela acompanhou o seu filho durante os 3 anos do seu ministério. Ela estava lá ao pé da cruz e teve que perdoar aqueles algozes do seu filho, que não tinha erro, que não tinha cometido crime algum. Por isso, eles receberam esta glória pela fidelidade, pela justiça, que eles sempre foram justos, bondade, pela humildade e por um amor profundo por Deus, pela sua obra de salvação aqui na terra. Aquilo que eu citei até agora já comprova todas estas virtudes. Não se prenderam às riquezas deste mundo, nunca ao orgulho. O orgulho tomou conta dele, nunca o orgulho tomou conta deles nem por um segundo. Então, a Santa Avó nunca se orgulhou do que ela fazia. Ela sempre tinha poder para curar as pessoas. Eu me lembro logo no início da obra da igreja, uma vez a Santa Avó mesmo que me contou. Ela pregou algumas vezes no iniciozinho da igreja, como diaconisa. E Jesus não tinha tomado conta da obra da igreja. Foi no primeiro ano de existência da igreja. E um dia ela pregou. E depois ela foi orar pelas pessoas. Naquele tempo tinha a oração com a imposição das mãos. E veio na fila para receber a oração uma moça cega. E ela disse: coitada, não pode ver a luz do dia. Se compadeceu e com todo amor impôs as mãos e orou. Naquela hora a moça voltou a enxergar. A moça enxergou. E assim que Jesus tomou conta da nossa igreja, que formou a primeira direção, disse para a Santa Avó: a minha serva não vai pregar mais. Por causa do poder que ela possuía para curar. Então, e também pelo dom que ela possuía para ensinar, para fazer, mas era um dom que ia receber as revelações e transmitir para que fosse anunciado por todos, e aí em espírito ela ia agir. As revelações vinham do céu para ela, e elas passavam para o bispo e para a irmã Odete, e para os pregadores que mereciam, é claro. Depois que a Santa Avó foi para o céu, ela trazia para o irmão Aldo este poder, estas revelações, e ele que inspirava o bispo e a irmã Odete, depois só a irmã Odete, e os pregadores que mereciam. Eles mandavam, o irmão Aldo já naquela época comandava uma parte dos santos que vinham, e ele mesmo disse que muitas vezes numa reunião vinha um apóstolo para tomar conta, e depois os profetas começaram a vir também. Então diz mais: Deus o Pai tem toda a confiança nestes santos, por isso deu-lhes todo o poder e toda a autoridade.
porque desde quando cumpriram o seu ministério aqui, foram inteiramente fiéis a Deus. Não fizeram nada da sua vontade, mas pela vontade de Deus. Jesus, quando falava aos judeus sobre a sua pessoa e seu ministério, disse-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse que era a luz que tinha vindo para clarear o caminho de quem? Dos sinceros. Em outra ocasião ele disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então compreendereis quem eu sou, e que por mim nada faço, mas digo aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Então, quando ele fosse levantado naquela cruz, quando os homens tivessem levantado ele, então os homens iam compreender por quê. Porque muitos sinais aconteceram naquela época. O céu escureceu, o véu do templo rasgou, houve trovões, e algumas pessoas tementes a Deus ressuscitaram. E então era para que os homens compreendessem quem ele era, e que ele era inteiramente submisso ao nosso Deus, e que só fazia a sua vontade. Por isso o ministério dele era agradável a Deus, e foi por causa deste dom, deste poder, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso São João, nas revelações do Apocalipse, viu a glória de Jesus com o Pai, quando teve a visão do trono de Deus, em volta muitos anjos, dos viventes, dos anciões, e os santos de grande poder. E o amado apóstolo disse que o seu número era de milhares, de milhões, que diziam em alta voz, portanto todo o exército celeste: digno é o Cordeiro, que é Jesus, que foi morto para receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E ainda São João ouviu todas as criaturas que há nos céus e na terra exclamarem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, bênção, honra, a glória, o domínio por todos os séculos. E Jesus reina hoje sobre um povo aqui na terra. Quando Jesus ainda estava entre os seus discípulos, a mãe de dois deles pediu a Jesus que desse uma oportunidade, quando Jesus estivesse na glória celeste, que um filho seu sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus, então, na passagem está escrito que Jesus disse para eles: mas vocês suportarão a dor e o sofrimento que eu tenho que suportar? Eles disseram que sim. Então tudo bem, vocês terão o seu galardão, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda está na vontade do meu Pai que está no céu. Não sou eu que decido. Porém, Jesus respondeu que não cabia a ele quem seria as duas pessoas que se assentariam ao lado dele no seu trono, mas sim seria a escolha de Deus. Hoje, nós sabemos que a sua mãe, Virgem Maria, e a Santa Vó Rosa se assentam ao lado de Jesus no seu trono.
Elas que receberam essa posição. Por quê? Por causa do ministério. Irmãos, Maria Santíssima serviu de guia para os apóstolos. Ela foi como mãe deles, para que eles tivessem o poder de organizar a igreja dentro da vontade de Deus. Ela os ajudou muito. E a Santa Vó Rosa serviu de templo santo de Jesus para ele poder voltar. Por isso que quando nós, que éramos mocinhos, começamos a chamar a nossa irmã Rosa de vó, vó para cá, vó para lá, um dia Jesus falou para o bispo e para a irmã Odete: eu é que que ajudei a moçada a amá-la assim e a chamá-la deste nome carinhoso de vó, porque este vai ser um galardão a mais que eu estou dando para ela, de ser a vó da igreja. E quando ela foi para o céu, não tinha jeito de dizer para Santa Rosa, né? Ficou Santa Vó Rosa, por toda a igreja daquele tempo. E isto foi um galardão, foi a vontade de Deus. Tal era a fidelidade da Santa Vó Rosa, o seu amor pela igreja. Então a família de Deus lá no céu foi sendo completada, né? Tinha a avó, a mãe, o pai, o filho e os filhos que estão aqui na terra. Por isso que o irmão Aldo disse muitas vezes: nós somos uma família só. Não é verdade? Porque é exatamente isso que Deus quer, que nós sejamos como uma família, que nos amemos de coração. Por isso é que diz aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, diz assim: a Santa Vó Rosa, junto com Jesus, são as duas testemunhas do poder de Deus, como está escrito no livro de São João, nas revelações do Apocalipse. No versículo 4, estas duas testemunhas são duas oliveiras, dois candelabros, que estão diante de Deus na terra. Elas têm o poder de fechar o céu para não chover durante o tempo que profetizarem, e têm o poder sobre as águas e sobre toda a terra. Este ministério foi-me revelado, quer dizer, foi revelado por irmão Aldo, porque essa mensagem é dele. Foi-me revelado pela Santa Vó Rosa, quando ela subiu ao céu para receber o seu galardão de Espírito Consolador e a glória de assentar-se ao lado de Jesus no seu trono. Como é que foi essa revelação? Foi muito interessante. A Santa Vó inspirou um corista a escrever o hino Testemunhas Mártires, que vocês cantam até hoje, não é? E esse corista nunca, a irmã Odete, tinha pregado sobre esta passagem do livro de Apocalipse. E a Santa Vó, chegou a hora de Deus revelar esta parte da doutrina para a igreja toda. Então ela inspirou o corista para escrever a letra do hino. Quando ele escreveu o final da letra, que diz assim: nós apostólicos sabemos quem são as testemunhas. Primeiro ele descreve a Bíblia, né? No hino. 2 candeeiros, 2 oliveiras. E no fim, ele diz: nós apostólicos sabemos quem são as 2 testemunhas que ele tinha acabado de narrar no hino. Uma é o Senhor Jesus, outra é a Santa Vó Rosa. Quando ele acabou de escrever, ele disse: oba, mas eu não ouvi pregar sobre isso. Eu vou mudar a letra, porque eu não sei se isso é verdade, se isso é assim. E ele tentou de todas as formas mudar, e não conseguiu. Aí ele levou para a irmã Odete. A irmã Odete leu e disse para ele: erro doutrinário não tem, mas eu preciso perguntar para a Santa Vó Rosa se esse final é assim mesmo. E quando eles foram orar,
o irmão Aldo disse para a Santa Avó Rosa, para a irmã Odete, a Santa Avó mostrou para ele. E este hino é assim mesmo. A senhora dá para o irmão Francisco pôr a música que eu quero que cante no dia do meu aniversário. Isso era mês de abril. A irmã Odete tinha posto embaixo de uns papéis, porque tinha coisas urgentes para orar e perguntar. E num determinado momento, o irmão Aldo disse à Santa Avó, mandou dizer que a letra daquele hino que a senhora colocou ali embaixo dos papéis é assim mesmo. E ela quer que cante no dia do aniversário dela. Mande o irmão Francisco pôr a música. Quando o irmão Francisco pegou a letra, falou: meu Deus, não tem verso aqui, é um texto, como é que eu vou pôr música num texto? Mas como ele sempre foi muito obediente à Santa Avó, ele pôs música. E no dia que ele acabou, que ele fez o último ensaio, que o hino ficou pronto, ele chorou e disse: eu nunca pensei que eu fosse capaz de escrever uma música como esta. Isso há muitos anos, os irmãos sabem que este hino é velho. E aí o irmão Aldo disse para a irmã Odete: hoje a senhora sobe no púlpito, na quinta-feira, e fala sobre este assunto que eu vou ajudar. E a irmã Odete pregou 8 semanas sobre estas passagens do livro de Apocalipse. Na primeira semana eu estava na sede, e eu me lembro que a sede estava lotada. Se passasse uma mosca perto do ouvido da gente, a gente ouvia o barulho de tanto silêncio, de tanta atenção. E quando foi no dia do aniversário, nós estávamos prontos e preparados para ouvir o hino que homenageava a Santa Avó Rosa, porque as mensagens feitas pela irmã Odete nessa semana nos preparou para que nós pudéssemos compreender a verdade. Notem que tudo que foi realizado por ela até hoje nesta igreja, no meio do seu povo, e o que vem acontecendo neste mundo, é uma prova de que a Santa Avó Rosa faz parte do poder de Deus. Sobre a Virgem Maria Santíssima foi mostrado também nas revelações de Jesus no livro de Apocalipse, dizendo o seguinte: grande e maravilhoso sinal apareceu no céu, uma mulher com o sol a servir-lhe de manto, e com a lua embaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Portanto, afirmamos que esta rainha é a mãe de Jesus, a nossa Virgem Maria, e coroada com 12 estrelas, que são os 12 apóstolos de Jesus, pois ela reinou sobre eles, sobre a igreja primitiva, e reina até hoje sobre eles e sobre todos os santos, e sobre a nossa igreja apostólica. Maria Santíssima foi fundamento dos apóstolos para o início da igreja apostólica primitiva. Ela teve participação importante. Portanto, a nossa igreja e seu povo devem confiar em nossa mensagem, e que Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, são a nossa fortaleza e garantia da nossa vitória. Por isso, nada nos abala e nem nos abalará, porque estes santos gloriosos do nosso Deus receberam todo o poder nos céus e na terra. Assim estamos seguros com as santas mãos, e a nossa vitória é certa. Prezados irmãos, graças ao ministério do Santo Irmão Aldo,
pudemos conhecer e entender as glórias de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, além de nos preparar para sermos consagrados e santificados como verdadeiros filhos de Deus. Se cumpriu em nosso santo irmão Aldo as promessas de Jesus, como nosso supremo, que haveria um só rebanho. Mas eu quero mostrar como ontem eu falei alguma coisa, dei um toque, que a missão do irmão Aldo não é só cuidar de nós que já somos apostólicos. Lembrem-se, e eu lembro sempre do versículo que Jesus fala que haveria um só rebanho. Ele inicia a sua palavra dizendo: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão neste aprisco, mas me convém agregar a elas, e elas também ouvirão a minha voz, e quando isto acontecer, então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu digo aos irmãos que a nossa igreja tem muita possibilidade de crescer, mas o céu está dependendo de nós para que se cumpra inteiramente esta palavra de Jesus no ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Por que está dependendo de nós, se eles têm todo o poder? Porque eles não podem aparecer para as pessoas aí no mundo, mas eles podem usar os seus filhos, cada um de nós, se formos consagrados, tementes, amantes do bem e da verdade, e se nós verdadeiramente confiarmos nestes santos de Deus, que receberam do Pai toda a glória, todo o poder. Sem isso, e o irmão Aldo chegou a falar pouco antes de ir para o céu, que a igreja corria um risco grande. Vocês vão ver daqui a 3 anos. Mas graças aos que ficaram, o Conselho Deliberativo faz uma grande parte, mas os pastores que continuaram fiéis pregando a doutrina, estão ajudando a Santa Avó a manter, pelo menos em parte, a disciplina da igreja, a sua doutrina. Mas o povo tem que entender que nós falamos aquilo que aprendemos com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, com as coisas que eles deixaram escritos, com as mensagens que vêm no boletim, que são textos escritos pelo Irmão Aldo. E não pensar, se eu for pelo menos para o descanso, tá bom, então não preciso obedecer direito. Você está atrapalhando a obra de Deus aqui na terra. Você está servindo pedra de tropeço. Foi por isso que a igreja apostólica do passado ruiu. Porque os que ficaram no lugar dos apóstolos não mantiveram o que os apóstolos deixaram. Então pensem, irmãos, na nossa responsabilidade. Com as mensagens dos céus da Santa Vó Rosa, que a Santa Vó Rosa nos deu através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao Santo Primaz para dirigir a nossa igreja, hoje estamos preparados para entender, compreender e cumprir a nossa missão como igreja apostólica, preservando os ensinamentos doutrinários e disciplinares, orientações e conselhos destes santos de Deus. Em dezembro de 2013, o irmão Aldo colocou num boletim que nós já estávamos preparados para caminhar sozinho.
E está se cumprindo nesses dias atuais uma palavra que eu ouvi a Santa Avó falar quando ela estava na terra. E vai chegar o tempo de salve-se quem puder. Este tempo é hoje. Quem tiver fé e quem for sincero para com Deus, vai chegar. E o mundo está caminhando para o fim. Não pensem os irmãos, isto é balela, isto não vai acontecer. Fizeram isto no tempo que Jesus vinha. Messias não vem nada. E quando ele veio, foi um baque. Porque ele precisou ensinar coisas. Só que agora, a vitória do reino do céu está garantido pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Só que o Irmão Aldo mandou dizer para todos nós, várias vezes a irmã Odete pregou, que o dia do arrebatamento da igreja não vai ter aviso. Simplesmente Jesus aparece no céu e leva. Mas vai levar quem? Só os que merecerem. E aí não terá mais chance de salvação, não, nem de descanso. Porque os que estão no descanso já estarão preparados para ir para o céu. E o apóstolo São João também disse que haverá um novo céu e uma nova terra. Uma nova terra porque tudo que está em cima dela vai ser destruído. O que Deus vai fazer depois com isso, cabe a Ele. E um novo céu porque lá Ele será acrescentado de milhões e milhões de almas que estão no descanso, os apostólicos que já estão no céu e os que serão levados aqui da terra. Então o céu terá que ser ampliado muitas vezes, não é? Por isso que o apóstolo diz que haverá um novo céu, uma nova terra. Hoje nosso irmão Aldo está no reino dos céus, faz parte da glória celestial, ao lado destes santos maravilhosos, Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, e abençoam, amparam e protegem todos os que creem, os que crerem e confiarem. Portanto, rendemos a Deus nosso Pai e ao seu Divino Espírito Santíssimo a nossa sincera adoração e gratidão pela glória destes santos da corte celestial, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E cada um de nós tem que merecer receber a graça, a proteção e o amparo destes santos, porque o crescimento da igreja depende de nós. No tempo da Santa Avó, a igreja quase não crescia, porque a vitória do céu não estava garantida. A vitória da Santa Avó não estava garantida. A vitória da igreja, a confiança da igreja estava abalada. Então Jesus não deixou a igreja crescer. Chegou a dizer que o bispo e a irmã Odete tinham que atravessar, como a luta era tão grande que como se eles estivessem atravessando um rio em cima de uma corda bamba. Mas graças a Santa Avó Rosa e a fé do irmão Aldo, a confiança de que a Santa Avó não ia pedir para ele algo que ele não pudesse fazer, ele disse sim para ela. E a Santa Avó Rosa disse sim para Jesus e se entregou. Saiu de casa sabendo que ia morrer e não teve medo, mas confiou em Jesus. Ela só não sabia a hora e como, mas ela venceu. Ela deu a sua vida por nós. E a igreja venceu. Quando a Santa Avó conseguiu convencer a igreja do seu ministério, e que nós aceitamos o ministério glorioso do irmão Aldo, e nos entregamos a eles para obedecer, alguns irmãos que me ouvem hoje são daquele tempo.
a igreja cresceu. Com a vitória do irmão Aldo, quando ele foi para o céu, coroado como nosso santo profeta e pastor dos tempos do fim, muita gente se esmoreceu, porque disse que o ministério do irmão Aldo ia até o fim da igreja e a igreja não foi arrebatada. E eu ouvi um pastor dizer, e é verdade, mas nós estávamos preparados para ir? A missão da igreja estava concluída? Cada um responda para si. E se esforce. Porque se nós nos esforçarmos, nos santificarmos, como temos ouvido as mensagens que saem neste boletim sempre, precisa de união, precisa de amor, precisa de fé, precisa de confiança. E se está saindo é porque está sendo necessário. Então, vamos confiar na glória destes santos, que eles têm poder para nos dar força para a nossa santificação. E então, nós teremos a honra, a felicidade de ver a nossa igreja crescer muito. Que a Santa Avó abençoe a todos e lhes ajude a vencer. Amém. Mais uma vez eu agradeço o trabalho do coral, a presença dos irmãos, o trabalho dos obreiros, e agora convido a todos que se coloquem em pé. Nós vamos orar para encerrar a nossa reunião. Quando eu me lembro na luta tão grande que a igreja enfrentou, quando a Santa Avó foi levada ao céu, e depois, em poucos anos, a igreja cresceu de uma forma que chamou a atenção das autoridades do nosso país. E por que acontece isso? Porque a pessoa que perde a fé não consegue ficar aqui. Perdeu a fé, ela não consegue ficar no nosso meio. A não ser que ela consiga um perdão e se esforce. Enquanto Deus tem a esperança, o irmão Aldo vai segurando a pessoa. A hora que a esperança do céu acabou, a pessoa não suporta ficar mais aqui. Então não tem nem necessidade de ter exclusão no boletim, a pessoa se exclui. Portanto, meus irmãos, vamos tomar cuidado, porque se o mal puder, ele vai dar uma rasteira. E se levantar depois de cair, é mais difícil do que permanecer em pé, sem errar. E se acontecer um deslize, clamem: Santa Avó, me perdoa, eu não vigiei o suficiente. Porque nós estamos aqui, somos sujeitos a algum escorregão. E é por isso que nós temos oportunidade, todas as reuniões, de recebermos oração. E enquanto o pastor ora, cada um pode pedir, expor para o nosso Deus, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, a sua necessidade, a necessidade que os irmãos sentem para poderem vencer. E eles estão dispostos, enquanto eles estão ensinando e mandando pregar, eles estão dispostos a ajudar aquele que é humilde, e clama, e reconhece. Então eu vou orar agora e cada um abra o seu coração. Durante toda esta reunião, a Santa Avó Rosa, Jesus bateram a porta de vocês. E agora, eles vão dar, se os irmãos pedirem com fé e abrirem o seu coração.
Glorioso e bendito Deus nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de crermos verdadeiramente na glória que o Senhor deu a estes santos poderosos que receberam do céu a missão de cuidar da parte do reino dos céus que está aqui na terra, vivendo neste corpo material, sujeito às paixões, sujeitos a muitas regras sociais que muitas vezes interferem no proceder de uma pessoa. Santa Vó Rosa bendita, santo e querido irmão Aldo, meu Jesus, minha Mãe Santíssima, nós agradecemos aos Senhores por tudo quanto os Senhores têm feito. E agora, aqui estão os teus filhos, que estão abrindo o seu coração, pedindo aquilo que estão necessitando para aperfeiçoarem a sua fé, para terem mais força, para poderem te seguir. Santa Vó, acrescenta ao espírito deles as virtudes necessárias para que eles possam ser vencedores. E com estas virtudes também o corpo desses teus filhos seja fortalecido para que eles tenham saúde, para que eles tenham felicidade, para que haja paz no seu coração. Santa Vó, abençoa também o trabalho deles todos, porque estão vivendo na terra e precisam de ter o sustento para a sua vida material. O mundo está difícil, está mal, mas a Senhora tem poder de ajudar no progresso dos seus filhos. Abençoa a vida profissional de cada um desses teus filhos, dos jovens que muitas vezes estão estudando, trabalhando, que eles tenham sabedoria para terem o progresso. Os mais idosos que estão passando também por dificuldade no seu trabalho, ajuda-os, Santa Vó. E para esses lares aqui representados por esses teus filhos, que nesses lares haja paz, haja felicidade e harmonia. Santa Vó, atende também os pedidos que foram colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Que essas pessoas sejam abençoadas e felizes. E os teus filhos possam ver o quanto a Senhora os ama por atender a sua solicitação, o seu clamor, através desses pedidos. E agora despede a todos para os seus lares. Acompanha-os nos seus caminhos, nas suas conduções, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz, de alegria e de felicidade. Ó amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso Deus, nosso Pai Celestial, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que esta bênção toda lhes dê uma ótima semana de trabalho e lhes dê muita felicidade e paz. Amém. A paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.